Bom dia, pessoal. Então, nós vamos começar com algum atraso, desculpe primeiramente pelo atraso, os nossos informes, né? Justificando que eles deveriam ter acontecido, na verdade, ontem, né, no dia 22, mas eles foram transferidos para hoje por conta de uma reunião que aconteceu lá em Curitiba, com o Comando Estadual, às 16h30, tá? Então, hoje nós vamos fazer uma síntese, não muito longa, obviamente, para a gente poder estar acompanhando todos os passos que vêm acontecendo a partir da nossa decisão de última assembleia, né? Que foi a nossa decisão, então, de fazer uma paralisação aí na nossa greve, né? E entrar em estado de greve e aguardar o compromisso do governo, né, em tramitar o nosso plano de carreira, tá? Então, eu vou fazer um breve histórico em relação desde a nossa assembleia até aqui e vou destacar algumas coisas que aconteceram de importante, sobretudo o que aconteceu nessa semana nas reuniões do Comando Estadual de Greve em Curitiba, ok? Sejam todos bem-vindos, sintam-se à vontade para acompanhar, para compartilhar, para convidar os colegas, né, que possam estar acompanhando conosco no YouTube. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem fazer. Se a gente tiver condições, a gente vai responder ao final dessa apresentação. E se outras dúvidas ficarem ainda, a gente está à disposição para eventuais esclarecimentos. Então, vamos lá. Eu vou partir da nossa decisão de suspensão da greve, né, que foi tomada ali na nossa última assembleia do dia 7 de junho. Então, nesta assembleia, a ADUNOeste, ela manteve a decisão do Comando Estadual, e a decisão do Comando Estadual era que todas as universidades, elas realizassem assembleias nesse dia, né, e pautassem a suspensão da greve por 30 dias. Vamos relembrar o porquê essa decisão ela foi feita, né, coletivamente, porque ao longo desse nosso processo da deflagração de greve, das nossas reuniões políticas, das nossas reuniões com a categoria, a gente observou uma dificuldade em avançar na questão da reposição salarial via database, né? Nós sabemos, e é fato concreto, isso não desapareceu, nós estamos com uma defasagem acima de 42%. Vamos relembrar que nós estamos há 7 anos no estado do Paraná sem a reposição das perdas inflacionárias. Então, de fato, nós temos uma grande defasagem salarial. E, então, foi por isso que a nossa greve foi deflagrada, né? Paralelo a isso, a gente, sobretudo na ADUNOeste, sempre teve uma clareza de que uma maneira pela qual a gente poderia fazer parte da reposição de perdas salariais era a revisão da nossa carreira, né? Que há muitos anos está estagnada e que, inclusive, comparativa a outros quadros do poder público, ela não vem acompanhando, né, em termos de composição salarial. Então, nesse sentido, a pauta que a gente sempre carregou paralelo à questão de recomposição do salário envolvia também, né, a nossa questão da carreira docente, né? Uma pauta que eu relembro é pauta histórica deste sindicato, tá? Por fim, por conta disso e por conta da manutenção do governo em dizer que o que ele daria, né, em relação à reposição salarial para todos os servidores do Estado eram 5,79, né, apenas, o que a gente já tinha, né, em assembleia definido como insuficiente, a gente entendeu que não havia mais espaço para uma luta que fosse efetiva em relação à database. Sobretudo porque a gente tem que lembrar que no estado do Paraná, apenas os docentes do ensino público superior do Paraná foram a única categoria que encamparam uma greve em defesa efetiva da database. Como a gente, então, não tinha essa união coletiva e existiu essa insistência do governo do Paraná em manter os 5,79 para os servidores, uma alternativa para a recomposição salarial, né, voltou a ser como foco central a recomposição, a reestruturação das nossas carreiras. Sobretudo, relembrando, porque dentro dessa recomposição salarial via carreira, existe uma proposta, nessa proposta, né, que a gente ajudou a construir, que foi entregue ao governo, existe a questão
questão do aumento do vencimento básico, que gira em torno de 14,45 e que impacta todos os docentes em todos os seus níveis. Então, por conta disso, a carreira voltou a ser o foco, voltou a ser uma forma e uma estratégia da gente conseguir amenizar esses impactos das perdas salariais, e foi isso, o foco central, que levou, portanto, a decisão da última Assembleia de suspender a nossa greve por 30 dias, né, marcar uma nova Assembleia, para que a gente pudesse, então, aguardar aquela sinalização que o governo deu. Então, o governo, nesse período, deu uma sinalização de que, de fato, seria possível encaminhar as questões da carreira e se comprometeu em diversas reuniões, as lideranças do governo, o próprio secretário da Ciência e Tecnologia, os reitores intermediando esse processo via Piesp, diferentes agentes políticos. Houve o compromisso, então, de encaminhar de maneira mais célere possível a nossa carreira. Relembrando que a nossa proposta de plano de carreira, ela foi entregue ao governo do Estado e está atualmente na Casa Civil, e ela está na sua íntegra, como a gente fez e como a gente aprovou em Assembleia Docente. Entretanto, ali na Casa Civil está havendo um estudo dos impactos financeiros e a gente ainda não tem, né, uma noção de qual será a proposta efetiva que o governo vai encaminhar. Mas, de fato, haverá um encaminhamento que provavelmente deve se implantar esse encaminhamento entre agosto e setembro deste ano, ok? Feito isso, depois, enquanto a gente, no dia das assembleias, né, as 7 universidades estavam em assembleias simultâneas e nós, a do Unicentro, a CESDUEM, a Sindio-EPG, juntos, no dia 7, já optamos por suspender, né? Ficaram ainda com greve mantida a UEL, né, e a UEMP e o Sindio-Unespar, tá? Essas universidades mantiveram a greve por mais uma semana por entenderem que era preciso que a base, que as suas categorias ainda discutissem com melhor clareza a questão da carreira, que entendessem melhor a questão de não termos condições mais de avançar no requisito database e que, portanto, a gente teria que unificar as 7 universidades efetivamente na pauta, né, do encaminhamento do plano de carreira. Nós tivemos uma reunião com todas as universidades pelo comando estadual e nas próximas assembleias dessas instituições, né, a UEL, a UEMP e o Sindio-Unespar, então, em 15/6, também optaram por suspender a greve por 30 dias. Então, estamos agora, as 7 universidades novamente alinhadas, né, fazendo o compromisso que nós assumimos de retomada das nossas atividades e aguardando que o governo, então, cumpra o seu compromisso de tramitar o nosso plano de carreira. O comando estadual, ele lançou uma nota sobre isso, né, sobre essa articulação, novamente, das 7 instituições de ensino público do Paraná, né, relembrando ao governador os compromissos firmados, né, com a categoria em relação a tramitar esse plano, a necessidade de que a gente tenha acesso a isso, a necessidade de uma transparência nesse processo e a necessidade de que isso aconteça de forma mais rápida possível. Nós aqui, né, nosso comando de greve da UniOeste manteve as suas atividades regulares conforme decidido, né, na nossa última assembleia. E como uma dessas atividades, já tivemos um informe, né, no dia 12/6, que foi o primeiro dia de retomada das atividades letivas na universidade, tá? Tem o link aí abaixo. Quem não acompanhou esse primeiro informe do dia 12/6, ele está à disposição no YouTube. Fiquem à vontade para acompanhar e tirar as suas dúvidas. Logo depois, o Comando Geral de Greve da UniOeste lançou um informativo em 15/6, onde novamente a gente resgata toda a decisão da Assembleia e em qual momento nós estávamos da suspensão, mas, sobretudo, havia uma preocupação naquele momento, né, que é uma preocupação, inclusive, mantida do Comando Geral de Greve da UniOeste, de como seria o processo de reposição das aulas nesse período. Nós tivemos reuniões com reitoria, nós tivemos reuniões com Prograde e nós procuramos, através da comissão, lembrem que nós formamos uma comissão na última assembleia especificamente dedicada a cuidar desse processo de reposição para que a gente tivesse condições de acompanhar eventuais problemas.
Nós temos professores e estudantes nessa comissão. Lembrem que nós temos, essa comissão ela tem um e-mail, que é reposiçãounioeste@gmail.com. Esse e-mail, ele é um e-mail para denúncias, então se tiver algum problema em relação às reposições de questão de docentes ou de estudantes, pode encaminhar para esse e-mail, para que a gente possa auxiliar nesse processo. Mas essa comissão, ela se reuniu com o reitor, se reuniu com a Prograde, né, e ajudou aí a construir uma segurança melhor desse momento do retorno. Como resultado, gente, deste processo, né, que a gente teve de retorno, a Prograde, então, lançou o memorando número 117, que foi lançado no dia 13 de junho, né, dando orientações gerais de como seria possível fazer essa reposição das aulas em cada local, ficando, sobretudo, responsabilidade de centros e colegiados reorganizarem as dinâmicas de como essas reposições seriam feitas. Mais recentemente, no dia 19/6, a Prograde lançou um novo documento, né? Nesse documento, ela relembra as orientações do primeiro memorando e ela deixa claro, portanto, que apesar da gente não oficialmente ter prorrogado o calendário geral da universidade, cada disciplina pode, em havendo necessidade, prorrogar o calendário da sua disciplina. Lembrem que, inclusive, hoje é o último prazo. O docente que precisa prorrogar a sua disciplina, ele deve fazer o novo cronograma, encaminhar isso ao seu colegiado, e então o colegiado aprova e encaminha a Prograde, que vai organizar a dinâmica desse processo. Então, fiquem atentos a essa etapa, aqueles docentes, sobretudo, que precisem de prorrogação do tempo da sua disciplina. Então, a gente entende que esse movimento que a gente fez, a partir dessa comissão, ela foi efetiva na elaboração dos memorandos, nos desdobramentos das orientações e segue, sim, acompanhando eventuais problemas que possam haver nesse período. Essa semana, como eu mencionei, houveram algumas reuniões importantes que aconteceram em Curitiba. Então, representantes do Comando Geral da UniOeste estiveram no Comando Estadual de greve com as 7 universidades nessas reuniões. E nós tivemos reuniões na quarta, dia 21, e tivemos reuniões no dia 22, tá? Os nossos representantes da UniOeste foram o professor Calil, de Marechal Cândido Rondon, e o professor Alfredo, do campus de Toledo, tá? Então, no primeiro momento, a primeira reunião, ela aconteceu em Curitiba na quarta-feira. Essas reuniões aconteceram no período da manhã e da tarde, na quarta-feira, tá? De manhã, as reuniões, elas foram mais centradas na Alep, em conversas com a liderança do governo, o deputado Hussein Bacri, e também com deputados da base e da oposição, para que realmente houvesse o compromisso desses agentes em cobrar o governo em relação à real tramitação desse plano e para que isso acontecesse de forma mais célere, mais rápida possível, tá? A informação obtida nessas conversas foi de que o plano de carreira nosso docente, ele tramitou dentro da própria Casa Civil. Atualmente, ele está na Comissão de Política Salarial, a CPS, dentro da Casa Civil, que está finalizando a sua análise, tá? Na reunião da tarde, os reitores confirmaram essa informação e disseram que é muito provável que hoje, né, esta comissão dentro da Casa Civil encerre o seu trabalho efetivo e que na próxima semana, né, a gente terá, então, provavelmente, uma primeira versão de qual vai ser a proposta do plano enviada para aprovação na Alep, tá? Então, essas foram as reuniões de quarta-feira. Na quinta-feira, nós tivemos uma reunião, e foi por isso que a nossa reunião de informes também precisou ser colocada para essa data, com o professor Aldo Bono, secretário de Ciência e Tecnologia do Paraná, né? Nessa reunião, o Comando Estadual ainda vai lançar uma nota que está sendo finalizada, mas nós já tivemos acesso a essa informação, os professores nossos já repassaram, né, as informações, então eu adianto aqui em primeira mão. Então, o professor Aldo, ele realmente confirmou que o nosso
plano de carreira ele está finalizando a sua análise dentro da Casa Civil e que, de fato, na semana que vem, nós teremos uma primeira versão a partir desse estudo, né, dentro da Casa Civil, para que a gente possa ver. O professor Aldo falou que ele não conhece o que está sendo feito, que ninguém tem acesso, né, e sabe, portanto, o que está havendo de modificações. Ele só informou nessa reunião que a carreira dos servidores técnicos sofreu modificações quando passou ali pela Casa Civil e que provavelmente a nossa também vai sofrer, mas que ele não sabe dizer exatamente, que ele não tem acesso e não saberia dizer exatamente quais são. Mas que semana que vem nós teremos esse acesso. Ele também se comprometeu, os reitores também fizeram esse compromisso, de manter a atenção sobre esse plano, de acompanhar qual vai ser a versão e de, assim que possível, imediatamente passar essa versão para nós, para que a gente possa ter acesso a ela, para que a gente possa estudar e ver qual é a versão. Por fim, o secretário também se comprometeu em acompanhar esse processo e auxiliar também nos encaminhamentos para que ele caminhe rapidamente. A intenção é que isso se aprove na Alep, né, em julho, e que em agosto ou setembro a gente tenha essa proposta, né, de reestruturação do plano implantada, a partir de setembro, provavelmente. Na Alep, gente, é importante lembrar, por conta daquela lei que a gente já mencionou aqui, que a reformulação de carreira do quadro executivo tem várias carreiras na fila. Então, o que vai acontecer na Alep em julho? Terão várias carreiras tramitando para aprovação. E parece que isso vai ser feito em blocos, tá? Muito provavelmente exista um bloco de carreiras que passe no começo agora de julho. Depois a Alep tem uma semana ou duas de recesso. E aí eles voltam para mais um bloco, tá? Então, a gente não sabe se a nossa carreira vai passar nesse primeiro ou nesse segundo bloco, mas, enfim, ela vai passar. E aí, a partir disso, vai ficar à mercê, né, a decisão final do governador de assinar e sancionar, e aí começar, burocraticamente, o processo de implementação do que quer que tenha sido decidido, tá? Então, foram esses os encaminhamentos que aconteceram de importante, desde a nossa tomada de decisão de suspensão da greve. Os processos de comitê, gente, em cada camp continua ativo, né? Nós estamos com os comitês mantidos e acompanhando. Estamos procurando toda semana fazer um informe, divulgar boletins, né? Para que vocês possam acompanhar melhor. Claro que nesse processo está mais difícil a gente ter reuniões presenciais, porque todo mundo está repondo as suas aulas e tem os seus compromissos com ensino, pesquisa e extensão. A gente deseja que todos vocês tenham um ótimo retorno dessas atividades. A gente novamente se coloca à disposição para eventuais problemas que a gente possa ajudar nesse processo, né, de retomada, de reposição de aula. Se vocês tiverem alguma dúvida para além, né, dessas que eu comentei ou alguma coisa que eu não comentei que vocês precisem saber, o sindicato está à disposição. Vocês podem mandar por e-mail, pelo WhatsApp, ou podem visitar a gente presencialmente na nossa sede, né, aqueles que puderem, mas o importante é que a gente continue firme, informado sobre o que está ocorrendo. Na semana que vem, gente, muito provavelmente, se tiver realmente essa primeira versão, nós estaremos lá, tá? O comando estadual, para a gente ter noção do que está acontecendo, de como vai ocorrer esse processo. Nós continuamos buscando apoios políticos que nos ajudem a dar, né, agilidade a esse processo, né? E nós vamos continuar mantendo ativa até que saia a versão final e que a gente consiga ter com clareza o que é que de fato vai ser implantado para esse ano em relação à nossa carreira. Eu relembro, gente, que a gente tem as nossas páginas, então a página do sindicato, tem todas as informações. Se você tiver alguma dúvida, você pode buscar documentos lá, então fiquem à vontade. Relembro que a gente também tem o nosso Instagram, lá também a gente posta, né, notícias, então vocês podem acompanhar por lá, e é muito importante que vocês se informem, acompanhem, inclusive ajudem a construir os instrumentos, né, que vão levar a gente a conseguir efetivamente concretizar
pelo menos uma parte das nossas perdas. É importante a gente ter clareza que o processo que está acontecendo, ele é fruto do nosso movimento. Ele é fruto da nossa luta coletiva, ele é fruto, sim, da nossa mobilização, através de paralisações, através de reuniões, através da greve. Foi através dessa construção coletiva que nós chegamos até aqui, e tudo que vai acontecer daqui em diante é mérito dessa luta. Então, bem importante que a gente permaneça unido, que a gente continue insistindo e realizando ações para que a gente consiga atingir esse objetivo, que é ter uma implantação do nosso plano. A partir disso, lembrar que nós temos database e que nós vamos continuar construindo a nossa luta salarial a partir daí e vamos reorganizar a luta, tá? Mas nós estamos à disposição. Eu só vou ver se alguém deixou alguma questão no chat para eu poder responder. Então, tem uma do Jorge Bidarra que fala-se do plano de carreira, no que diz respeito ao reajuste, mais especificamente, como estamos? Acho que meio que já foi respondida, mas se você quiser... Então, professor que perguntou sobre a questão do reajuste. Então, é assim, ó. Por que a gente acha que o... Ele falou, pergunto porque o reajuste do judiciário, até onde soube pela mídia, eles já terão acesso ao seu reajuste agora no dia 30. Isso. Os outros poderes, gente, já tramitaram os seus reajustes. A gente já falou sobre isso em outras situações. O Judiciário, o Tribunal de Contas e o Ministério Público, todos eles tiveram já a aprovação das suas elevações de salário. Inclusive muito superiores ao 5,79 ofertado para as demais categorias do Poder Executivo do Estado. Né? Essa é uma questão problemática, a gente já destacou isso aqui. Em relação à nossa parte, o que nós podemos fazer agora? Então, dentro dessa proposta que foi entregue ao governo do plano de carreira, existe o que eu mencionei, que é o vencimento básico. Tá? Nessa proposta que a gente entregou, existe um ganho no vencimento básico. Esse ganho, se permanecer da forma como foi entregue, o ganho é de 14,45%. O que isso significa? Que todos nós, docentes, temporários ou efetivos de qualquer nível, vão ter no seu salário base essa elevação, 14,45%. Então, isso que a gente chama de vencimento base seria realmente uma espécie igual aconteceu para o judiciário, né? Para nós, né? Que ficaria, inclusive, na nossa proposta, melhor do que essa categoria. O que a gente não sabe? Se isso, de fato, será implantado. Essa é a nossa principal dúvida. Em todas as reuniões em Curitiba, houve uma cobrança muito forte do comando estadual em relação a isso, a essa necessidade da categoria ser informada do que é que vai tramitar, do que de fato vai acontecer. E parece que, então, semana que vem nós teremos mais clareza. Mas, da nossa parte, a proposta da elevação do vencimento básico é o 14,45. Se ela, de fato, acontecer, isso vai resultar num ganho para nós acima do Poder Judiciário, por exemplo. Né? Mas aí a gente tem que esperar os desdobramentos da ação para a semana que vem, para a gente ter noção, de fato, como e de que forma o governo vai fazer e se vai ser nesse valor. Então, gente, considerando que essa foi uma das únicas questões, né, do nosso chat, e novamente dizendo que a gente continua à disposição, se vocês precisarem de algum outro esclarecimento, a gente, né, encerra por aqui a nossa live. Agradeço quem pôde acompanhar até aqui, né? Nos colocamos novamente à disposição pelos canais de comunicação do sindicato. Obrigado. Compartilhem com os colegas que não puderam, que estão em aula, né? Para que eles se informem, para que eles acompanhem também. Então, ajudem a partilhar, ajudem a entrar lá nas nossas mídias sociais, curtir, compartilhar as nossas atividades. Isso ajuda a dar a nossa voz para a sociedade, ajuda a divulgar as nossas ações. E, por fim, docentes que ainda não são filiados ao nosso sindicato, eu aproveito a oportunidade. Sejam bem-vindos em conhecer a Adunioeste. É através desse instrumento coletivo de luta que vocês vão se sentir identificados, valorizados e vão poder construir, junto conosco, uma valorização do seu próprio trabalho. Então, se você tiver dúvida em como se filiar, também entre em contato conosco. A gente está à disposição. Tenham um excelente dia de trabalho, um ótimo final de semana e até a próxima oportunidade. Desejamos que semana que vem tenhamos boas notícias para todos nós.
Um abraço. Ficou bom, né, gente? Sim. Agora parei.